eu vou falar um pouquinho hoje, né, sobre um trabalho desenvolvido por mim e pela professora Cat, durante o meu doutorado. Tá bom? Então, esse é o título do trabalho, Thomas Solton Semi-Riemann Manifolds. E a ideia... eu queria discutir alguns aspectos brevemente. Eu vou tentar, vou fugir das contas, tá bom? Quero dar um overview de alguns resultados interessantes e de alguns exemplos, tá bom? Para a gente perceber que eles existem em abundância, né? Alguns exemplos recentemente obtidos. E aí eu vou seguir esse roteiro, tá bom? Mais ou menos esse roteiro. Vou introduzir o que significa um Virtual Soliton. Logo em seguida, eu quero verificar, né, descrever a relação deles com algumas estruturas riemannianas e semi-riemannianas que são bem conhecidas. Logo na sequência, eu vou dar alguns exemplos não triviais, e no final eu quero descrever alguns resultados de rigidez, tá bom? Esse é o roteiro. Aí, se qualquer um de vocês tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade para abrir o microfone, interromper e perguntar, tá bom? Bem, um Virtual Soliton, um quase Soliton, né? Tentando traduzir, é uma variedade semi-riemanniana, né, em que você conseguiu encontrar um campo de vetores. O campo de vetores e funções aqui, eu sempre estou pensando em coisas suaves, tá? Sem infinito. O campo de vetores é uma função, ambas suaves, satisfazendo essa equação, que é a equação fundamental. A gente vai se referir a ela quase sempre como a equação fundamental, tá bom? Aqui a gente tem o tensor de Hit da métrica, somada à derivada de Lie da métrica com relação ao campo X. E aí o que você tem que encontrar depois que você faz essa soma é um múltiplo da métrica, mas não um múltiplo escalar, sim uma função, tá bom? Bom, alguma nomenclatura é utilizada de acordo com as propriedades da função lambda. Se a função ela tiver sinal, se for positiva ou negativa, você chama de shrinking ou de expanding. Caso ela se anule, você chama o Virtual Soliton de steady. Ou, caso a função mude de sinal, a gente simplesmente vai dizer que o Virtual Soliton é indefinido, tá bom? Undefined. Essa é a nomenclatura que a gente vai utilizar, tá bom? Um caso importante nessa classe é o caso em que o campo x é dado como gradiente de uma função, tá bom? Nesse caso, a equação fundamental se reduz, ela fica desse jeito que está escrito aí na equação 1, né, onde a gente trocou a derivada de Lie pelo Hessiano, tá bom? Então, o Hessiano da função f é, na verdade, metade da derivada de Lie, tá bom? Da métrica com relação ao campo gradiente, certo? Bom, a menos que fique claro, né, nessa palestra, eu vou estar sempre pensando em almost Soliton que são do tipo gradiente, tá bom? O campo é sempre gradiente, certo? Bom, quando f e lambda são funções constantes, a gente está no caso das variedades de Einstein, né? Basta a gente observar nessa equação ou na anterior, tá bom? Quando o lambda apenas é constante, a gente está no caso do Soliton de Hit, que tem sido bastante estudado, né? Ambos, no caso riemanniano e no caso semi-riemanniano, esses paralelos funcionam, certo? Os Soliton de Hit foram introduzidos por esses quatro matemáticos em 2011, e o objetivo deles naquele artigo, a princípio, né, era generalizar a noção de variedade de Soliton de Hit, tá bom? Então, esse é o que está escrito no artigo, e essa parece ser a única motivação deles. Eles dão exemplos de estruturas não triviais, né, o que significa que você encontrou f não constante, lambda não constante, em uma variedade
no caso do artigo, uma variedade riemanniana, né, satisfazendo essa equação 1, tá bom? E também eles estudaram alguns problemas do contexto de análise geométrica nessas variedades, né, tais como princípios do máximo e outras propriedades, tá bom? Que a variedade, que é uma variedade de construtora assim tem, tá bom? Além da relação com variedades de Einstein e solitons de Hit, o quasi-soliton ele também captura a noção de variedades chamadas de Rho-Einstein. Tá bom? Rho-Einstein manifolds foram introduzidas por Catino, né, em um artigo relativamente recente em que eles estudam uma perturbação do fluxo de Hit, isso tudo ainda no contexto riemanniano, né? E as soluções autossimilares, que é o que a gente vai ver já já o que isso significa, dão origem a esse tipo de estrutura aqui. São variedades, né? Você tem uma variedade MG, que a gente pode considerar semi-riemanniana, X, um campo de vetores, e μ, uma constante, né? E uma outra constante ρ, de tal forma que essa equação aqui seja satisfeita, tá bom? Quando você está trabalhando com variedades riemannianas, essa equação ela descreve soluções autossimilares do fluxo de Hit. No caso semi-riemanniano, né, pelo menos do ponto de vista computacional, funciona do mesmo jeito, né? E aí, esse comentário ele é apenas para dizer que, no caso semi-riemanniano, até onde eu sei, tanto o fluxo de Hit quanto o fluxo de Hit-Bourguignon, que é o análogo, para o qual essas variedades aqui, né, na tela, são soluções autossimilares, o estudo não foi, que eu saiba, nem iniciado, tá bom? No entanto, a gente pode sim estudar essas estruturas riemannianas, né? Tá bom? Pelo menos do ponto de vista de existência, de soluções, essas coisas eu não conheço. Tá bom? E a nomenclatura é semelhante à dos solitons de Hit, de acordo com μ, né? De acordo com o sinal do μ, você vai dar um nome, shrinking, expanding ou steady, se o μ ele é positivo, negativo ou nulo na ordem que eu falei, tá bom? Novamente, quando o campo X é um campo gradiente, aquela equação se reduz a essa. E aí, como eu já tinha dito antes, as Rho-Einsteins podem ser consideradas como quase solitons, tomando lambda como essa função aí, Rho-R mais μ. É interessante dizer que, nesse caso, quando você olha para a definição de quase soliton, a função lambda, a princípio, né, do jeito como você considera, ela não tem relação nenhuma a priori com a geometria, né, da variedade. Uma função, é claro que a equação impõe uma restrição geométrica, já que o tensor de Hit e a métrica aparecem, mas no caso da Rho-Einstein, a função é muito específica, né, é a curvatura escalar, basicamente, tá bom? De acordo com o Rho. Quando o Rho é zero, aqui a gente está com o soliton de Hit, né? Então, tem algumas semelhanças, tem alguns artigos em que essas variedades são estudadas de diversos pontos de vista, tá bom? No caso riemanniano e também no caso semi-riemanniano, alguns trabalhos, tá? Bom, eu mencionei o fluxo de Hit, acho que é uma equação bem conhecida, e é dada por essa... O fluxo de Hit é basicamente uma família de métricas a um parâmetro que satisfaz essa equação, né? Onde o tensor do lado direito ele também varia com t, tá bom? Então, do lado esquerdo você tem uma g de t, a derivada com relação a esse parâmetro é um múltiplo do tensor de Hit para cada tempo, tá bom? E aí, soluções autossimilares desse fluxo, né, são soluções especiais, elas são descritas, né, de uma forma estática por solitons de Hit, tá bom? E aí o análogo, que é o fluxo de Hit-Bourguignon, é uma família de métricas a um parâmetro também, e você observa que o tensor do lado direito ele muda um pouco, né? Você subtrai uma quantidade que depende o múltiplo da curvatura escalar e da métrica, tá bom? Apesar dessa diferença, isso gera
uma complicação talvez um pouco maior, né? Por um lado, por outro lado, tem algumas propriedades que o fluxo de Hit-Bourguignon, ou pelo menos os seus solitons possuem, que solitons de Hit não possuem, tá bom? Mas isso, no contexto riemanniano, no contexto semi-riemanniano, eu não conheço, nem, como eu já disse antes, né? Um trabalho específico sobre nenhuma das duas equações. Bom, soluções autossimilares, para a gente, são soluções desse tipo, né? Então, você tem uma família de métricas G de T, e para cada tempo T, a métrica G de T se relaciona com uma das métricas, eu escolhi T igual a zero, mas com qualquer outro tempo funciona também, se relaciona dessa forma. É o pullback da métrica a menos de um múltiplo, tá bom? Para cada T tal de T é um número real, e aí, então, essas métricas, elas são, uma é homotética a outra, tá bom? Então, são soluções autossimilares. A geometria é basicamente a mesma, né? Para cada tempo T, tá bom? Isso funciona tanto quando uma solução, quando uma família a um parâmetro desse tipo, satisfazendo essa propriedade, é a solução do fluxo de Hit, a gente disse que ela é uma solução autossimilar do fluxo de Hit, da mesma forma do fluxo de Hit-Bourguignon, tá bom? Então, em resumo, soluções autossimilares são soluções desses fluxos, né? Ou seja, famílias de métricas a um parâmetro em que dois parâmetros são, para dois parâmetros distintos, as métricas correspondentes são, na verdade, homotéticas. Tá bom? Então, a geometria é a mesma, basicamente. Isso você pode pensar no caso riemanniano ou no caso semi-riemanniano. Tá? Bem, e aí a gente está considerando aqui todos os exemplos, todos os casos particulares que foram colocados aqui, eles aparecem como soluções autossimilares de fluxos geométricos, né? A variedade de Einstein são soluções de ambos os fluxos, tá bom? E aí é natural se perguntar uma pergunta do ponto de vista ingênuo, pelo menos, se dado um quasi-soliton, em geral, se ele é a solução autossimilar ou algum tipo de solução para algum fluxo geométrico, tá? Tanto no caso riemanniano quanto no caso semi-riemanniano. E aí, uma coisa que em alguns artigos aparece, é que essas soluções, elas são soluções, não necessariamente elas são soluções, mas existem soluções, né? Potencialmente existem soluções do fluxo, de um desses fluxos, qualquer dos dois, escolhi o fluxo de Hit aqui, de tal forma que, se a gente assume que ela é invariante por mudança conforme, né, ao invés de as duas métricas se relacionarem apenas por homotetia, se para cada dois parâmetros distintos, T1 e T2, as métricas, na verdade, são uma conforme a outra, né? Então, se existir uma solução para o fluxo dessa forma, então, ela é descrita para cada T por um quase sólido, tá bom? Então, o sentido de dizer... eu não estou dizendo que, dado um quase sólido, então ele é solução assim, mas eu estou dizendo que, caso exista uma solução, ela tem que ser um quase sólido, tá bom? Até onde eu sei, nenhuma métrica nenhum quase sólido foi realizado dessa forma, a menos do fluxo de Hit-Bourguignon, né? Claro. Então, não é difícil fazer essa conta. Então, se você assume, né, que existe uma solução G de T, né, que se relaciona com a métrica inicial, por exemplo, dessa forma, então, é possível verificar essas contas, né? E aí, essa equação é basicamente a equação do quase sólido. Então, observe que o lambda de T aqui é uma função, né? Uma função aparentemente esquisita, mas uma função, tá bom? Isso para cada T. É possível fazer algumas exigências sobre o lambda e sobre o x, de tal forma que você fique com uma expressão mais simples, mas isso não vai ser importante para a gente, é só a critério de curiosidade, tá bom? Então, para cada T, você tem um quase sólido de Hit, e o bacana é que as métricas são todas conformes, né? Então, talvez valha a pena estudar coisas assim, tá bom? Tanto no caso riemanniano quanto no caso semi-riemanniano. Tá?
Então, é o que eu disse antes, se existe uma solução do fluxo de Hit que é invariante por mudança conforme, então ela tem que gerar um quasi-soliton de Hit, certo? Bom, parece interessante, mas até onde eu sei, né, não existe nenhum artigo em que faz o sentido contrário, que daria, de certa forma, um outro aspecto, né, para os quasi-solitons, né? Esse aspecto de sempre ser solução, ou nem sempre, talvez nem sempre, mas para uma grande quantidade de funções lambda, né? Fora as soluções do fluxo de Hit-Bourguignon, que tivesse essa relação tão íntima com o fluxo geométrico, né? E também isso poderia ser usado para resolver outros problemas, tanto em âmbito riemanniano quanto em âmbito semi-riemanniano, já que mudanças conformes são muito importantes, né? Por exemplo, relacionar com invariante de Amado, coisas desse tipo. Tá bom? Bem, e aí eu vou retornar um pouco aqui para os exemplos que eu citei no início, só para a gente poder pegar um gancho e falar de outros exemplos. Como eu disse antes, todos os sólitons de Hit e variedade de Einstein são quasi-solitons, e aí, quando você tem uma dessas duas estruturas, que você tem basicamente uma equação assim, sendo satisfeita, então basta tomar lambda como uma função constante μ, tá bom? E aí tem uma outra forma de você construir quasi-solitons em variedade de Einstein, que é da seguinte forma, né? Então, se você tem uma variedade de Einstein, né, observe que a equação aqui, né, você não tem esse termo do meio, o reciano da F, nem a derivada de Lie, então é só o Hit múltiplo da métrica. Então, teoricamente, um pensamento ingênuo seria o de encontrar um campo que tem exatamente o que está faltando, né? Esses campos são os campos conformes, tá bom? Então, isso é uma ideia ingênua que acaba funcionando, né? Mas a gente vai ver mais para frente que tem seus limites, tá bom? Então, dado uma variedade semi-riemanniana, um campo conforme é um campo para o qual a métrica evolui através do fluxo, né, desse campo por meio de mudanças conformes, tá bom? Então, você faz o pullback por meio do fluxo do campo X, né? E aí a evolução se dá por meio de mudanças conformes, tá bom? Ou seja, essa equação 5 aqui é satisfeita, tá bom? E aí, observe que se você somar essa equação com a equação de uma variedade de Einstein, você vai obter um quasi-soliton de Hit, tá bom? Que é o que está escrito aqui. Então, se você tem uma variedade de Einstein, né, de tal forma que o tensor de Hit é um múltiplo da métrica dessa forma aí, 2000G, o 2 aí é só para normalizar, tá? Então, se essa variedade de Einstein admite um campo conforme, você soma as duas equações e você obtém exatamente a equação do quasi-soliton de Hit. Então, essa é uma forma de você construir, tá bom? E no caso anterior, o que a gente tomava era basicamente funções constantes, né? Você toma uma função constante, isso é trivialmente satisfeito. Aqui a gente não está necessariamente considerando funções constantes, tá bom? Claro, aqui essa construção envolve campos de Killing, né? Onde a derivada de Lie se anula, tá bom? Só que como a existência de campos de Killing dá restrições à variedade, qualquer variedade que admite um tal campo, em particular a variedade de Einstein, então, né, todas as variedades de Einstein podem ser vistas como solitons ou quasi-solitons, se consideradas funções potenciais constantes, tá bom? E aí, é claro que alguém que esteja interessado em construir quasi-solitons, né, por esse processo, de considerar uma variedade de Einstein que possui campos conformes, essa pessoa pode vai ter que se perguntar se variedades de Einstein admitem campos conformes, né? Essa é uma pergunta natural, se você quiser construir campos conformes, quasi-solitons dessa forma, por esse procedimento, tá bom? E aí, a gente vai ver que tem algumas restrições, né? Só voltar aqui rapidinho na equação do campo conforme. Observe que tem uma função aqui, psi, tá bom? Essa função, quando você tem uma variedade de Einstein, né, que possui um campo conforme, essa função aqui, ela é usada para
para restringir as possibilidades, tá bom? Então, essa função, a própria função acaba sendo uma solução dessa equação, né, de uma equação parecida, né? Tá bom? Isso devido à equação, né, que a gente tem para o tensor de Hit, uma variedade de Einstein. E aí, a equação que a psi satisfaz é essa que está aqui, né, na segunda linha desse texto. Tá bom? Quando você tem uma variedade de Einstein que possui um campo conforme, né, seja ele gradiente ou não, a psi, o gradiente da psi é um campo conforme também, tá bom? E aí, a psi correspondente aqui vai ser essa função, c vezes psi mais b, tá bom? E aí, usando, né, que a psi satisfaz essa equação, é possível classificar todas as variedades de Einstein que possuem campos conformes. Então, a classificação ela é bem restritiva e, portanto, você tem uma quantidade razoável, mas ainda assim limitada de exemplos. Então, mostrando que esse método ingênuo, ele de fato é limitado. Tá bom? Então, quando C é zero e B é diferente de zero, bom, já comecei a falar, mas a classificação é feita de acordo com todas as possibilidades de C e B, né? Os dois se anulam, um dos dois não se anula, tá bom? E aí, quando o C não se anula, o B se anular ou não importa, né? Que a gente pode trocar, fazer uma translação da psi, tá bom? Já que o lado esquerdo depende... Lado esquerdo não, né? A primeira parte depende de derivadas, tá bom? Então, esse teorema, ele aparece em diversos lugares, eu não sei de quem é esse teorema, tá bom? Esse teorema aparece nos artigos do Kuhnel, esse teorema aparece em muitos lugares, tanto no caso riemanniano quanto no caso semi-riemanniano. O Kebrat, se eu não me engano, também enuncia esse teorema. Eu não sei a quem endereçar esse teorema, tá bom? Mas, então, no caso em que o C é zero e o B é diferente de zero, né, variedades de Einstein, você está vendo que nem precisa ser de Einstein, você conclui isso, né, que possuem campos, né, satisfazendo essa equação, né, onde você está supondo que o B é diferente de zero, são, na verdade, isométricas ao espaço semi-euclidiano de assinatura epsilon e dimensão n, tá bom? Essas são as únicas possibilidades, certo? Claro, aqui a gente está assumindo que a variedade é completa, tá? Para poder chegar a alguma classificação com essa força, né? Tá bom? Então, quando C é zero e B é diferente de zero, é bem restritivo. Bom, só mais uma observação: os campos conformes os campos φ que podem aparecer aqui, eles são as funções φ, né, elas são basicamente projeções, tá? São funções à altura, de certa forma. E aí, para a gente enunciar a próxima classificação, a gente precisa desse conceito introduzido por Brinkmann, quando ele estava estudando funções de variedades de Einstein que são invariantes por mudanças conformes, né? Ele propôs essa definição. Bom, propôs que esses campos eram importantes, né? Campos paralelos que são do tipo luz, tá bom? E aí esses campos, em homenagem a ele, ficaram conhecidos como campos de Brinkmann. Brinkmann, pelo menos em muitos artigos, ele é assim chamado, tá? Então, campos paralelos, derivado com a variante zero e tipo luz, tá bom? Então, uma variedade que admite um campo assim, ela é chamada de um espaço de Brinkmann, tá bom? E aí, quando ambos se anulam, B e C, a gente tem dois casos, né? Novamente assumindo que a variedade semi-riemanniana é completa, dimensão no mínimo 2, e aí a gente tem esses dois casos. Ou você tem um espaço de Brinkmann, aqui a gente está jogando para debaixo do tapete o caso em que o gradiente de φ é impróprio, tá bom? Tem um estudo, todo um estudo sobre esses espaços, mas esse não é o objetivo da gente aqui, tá bom? A gente chega num espaço de Brinkmann e como a gente sempre consegue construir de volta, a gente vai ver isso mais para o final, né? Que se a gente vai chegar em um teorema que diz para a gente, vamos falar desse, né? Se você considerar um espaço de Brinkmann, então você sempre consegue construir quase sólido, então é suficiente. Tá bom? Se todos satisfazem, então todos servem como exemplo. Tá bom? E também o primeiro caso em que você tem a variedade produto. R é produto com N, onde N aqui
é uma variedade de Einstein em que o gradiente da φ é um campo próprio, tá bom? Próprio aqui significa que ele não é tipo luz em nenhum aberto, tá bom? Bem, na sequência a gente tem essa outra classificação, que é o caso que está faltando, né? A gente já viu o caso em que os dois se anulam, o caso em que o C se anula, agora falta o caso em que o C não se anula. Como eu disse, quando o C se anula, não se anula, você pode fazer uma translação e considerar o B sendo zero, então o B ele é irrelevante nesse caso aqui, pelo menos da classificação. Então, uma variedade semi-riemanniana completa, n no mínimo 2, né, aquela equação é satisfeita, né, para o C diferente de zero, apenas quando a variedade subjacente, né, semi-riemanniana, ela tem curvatura constante, curvatura seccional aqui, tá bom? Ou é um desses dois espaços, tá bom? Então, aqui você tem a fibra relativamente bem geral, né? N é uma variedade de Einstein, tá bom? No primeiro caso, segundo também. E a psi aqui, ela não pode ter pontos críticos, né? O caso em que a psi tem pontos críticos, na verdade, você consegue mostrar que sempre tem curvatura constante, então está naquele primeiro caso aqui. Tá bom? Então, você tem esses casos. Tá bom? Outro exemplo que aparece, né, que a gente já falou, é o caso em que você tem a ρ Einstein, e aqui no caso a lambda é ρr somada com μ, tá bom? A gente já falou desse caso. E aí, o próximo exemplo, a gente vai usar os produtos Orped, né, que na verdade já apareceram, né? Eles aparecem aqui. As variedades subjacentes aqui são variedades semi-riemannianas que são produtos Orped, são realizados como produtos Orped. Aqui o mais ou menos quer dizer que você pode considerar assinatura, acho que para todo mundo está claro o que significa. Só que, em geral, você tem essa definição introduzida pelo O'Neill, pelo Bishop, para dar exemplos de variedades com curvatura negativa. Tá bom? Bom, vou passar um pouquinho rápido. Não sei quanto tempo eu tenho. E aí, usando essa construção, né, essa ferramenta de construir exemplos, que são os produtos Orped, você consegue gerar uma classe relativamente grande, né, de produtos Orped, com base de dimensão 1. Tá bom? Então, esse exemplo aqui, ele mostra que quasi-solitons, até então, quasi-solitons eram obtidos apenas com manipulações de coisas já conhecidas, né? Aqui a gente tem, pelo menos nessa palestra, o primeiro exemplo em que os quasi-solitons tomam vida, né? Esses são os exemplos que não têm relação necessariamente com os outros, tá bom? Então, como é que você constrói, né? Dado um epsilon, pode ser -1 ou 1, um intervalo, uma função positiva definida nesse intervalo, e uma variedade de Einstein. Tá bom? Satisfazendo essa equação. Como é que você constrói o quasi-sólido? Primeiro você resolve a CDO, né? H é dada, então essa aqui é uma EDO para F, certo? Você resolve a CDO, e aí, em seguida, dada F e H, que você já tem, você define o lambda dessa forma. Tá bom? Então, você basicamente tem os ingredientes que você precisa. Você faz o levantamento dessas funções para o produto, e aí você obtém o seu quase sólido. Tá bom? Observe que H, você pode escolher H, né? Então, você tem uma quantidade relativamente grande, né, de exemplos aqui. Então, se você fixar a mesma variedade de Einstein, mudando a F, a chance de você cair, né, se você muda drasticamente a H, perdão, a chance de você ter uma variedade isométrica que você tinha antes é quase nula, né? Então, você gerou, sim, aqui uma classe grande de exemplos, inclusive em classes de isometria distintas, certo? Então, isso mostra que existem muitos exemplos. Um outro artigo que é bem recente, né? Leandro Pina e Bezerra, 2020, os autores mostram a existência de uma classe enorme de quasi-solitons em diversas situações, né? Aqui eu estou trazendo apenas uma, né? Em que eles consideram
Aqui é Rn, tá bom? Faltou N aqui nesse R, tá bom? Então, N maior ou igual a 3, eles consideram espaços conformes ao espaço semi-riemanniano Rn, de assinatura epsilon, e por meio de estudar o grupo de simetria da equação que isso gera, eles obtêm diversos exemplos, diversas famílias de exemplos, né? Então, esses exemplos eles já nascem localmente conformemente planos, né? Na verdade, globalmente conformemente planos. Então, mostrando que a gente está numa situação bem diferente do caso dos sólidos de Ritz, né? Em que existem diversas classificações para sólidos de Ritz localmente conformemente planos. Bom? Tanto no caso riemanniano quanto no caso semi-riemanniano. Só para mencionar, esse exemplo que aparece aqui, ele aparece como um comentário em um artigo que eu vou mostrar no final da palestra, mas ele também é uma consequência, né? Nesse artigo, especificamente, o autor diz que, aqui na verdade tem os nomes, né? Grosso, Hill e Vale, em 2016. Eles consideram a fibra como um espaço de curvatura constante, né? E aí, forçosamente, então, o produto ele é localmente conformemente plano. Mas a gente consegue sair, né? A gente vai ver no final um teorema que justifica que você só precisa que a fibra seja Einstein, tá bom? E aí esse teorema, no caso riemanniano, é devido a um artigo, e no caso semi-riemanniano, devido a outro artigo, tá bom? Bem, aí, quando a gente está com... os autores, né, que introduziram os quasi-solitons, eles estavam generalizando os solitons de Ritz. Portanto, é natural a comparação a todo momento com a teoria dos solitons, né? E aí a gente tem uma estrada de duas vias aqui, né? A princípio, você pode pensar que como lambda é uma função, né? Como lambda não é constante, você tem quase tudo que funciona para solitons deveria, a princípio, funcionar numa proporção maior para quasi-solitons, né? A gente viu, inclusive, aqui algumas situações assim, apesar de não ter mencionado, né? Exemplos em certas classes geométricas que não que existem muito poucos ou até mesmo não existem para solitons. Mas não é bem assim, né? A gente tem que ter um pouquinho de cuidado nesse caso. Um exemplo num sentido, né, que isso pode acontecer é o item 1, em que quando você considera quasi-solitons de Ritz cujo tensor de Ritz é do tipo Codazzi, você obtém rigidez, né? Então, esses solitons são produtos, tá bom? Quando você considera quasi-solitons, existem exemplos, né? E aí, infelizmente, a gente não teve espaço aqui, eu achei que não fosse interessante colocar, mas existem exemplos não triviais de variedades que, inclusive, são localmente conformemente planos, possuem tensor de Ritz do tipo Codazzi, mas não são, não possuem curvatura constante ou mesmo são rígidas no sentido de serem isométricas a produtos dessa forma aqui, tá bom? No sentido oposto, né? É claro que para você pensar no sentido oposto, você tem que supor que lambda é não constante, já que quando lambda é constante, você está falando da mesma coisa, né? Então, supondo o lambda não constante, né, existem classes de solitons de Ritz para as quais os quasi-solitons não existem, né? Eles não colaboram com exemplos. Então, são, por exemplo, os solitons homogêneos, né? Então, solitons de Ritz homogêneos existem aos montes nesses espaços, no caso semi-riemanniano, mas quando você considera o caso em que o lambda é não constante, aí você obtém rigidez, uma rigidez bem forte, né? Então, a variedade, no caso completo, claro, tem que ter curvatura constante. Então, a gente tem esse jogo aí, né? Não necessariamente o fato de permitir que lambda seja não constante garante que tudo que vale para soliton vale mais geral para quase soliton, tá bom? Bom, e aí nosso tempo está curto. Estão me ouvindo? Sim, sim. Pode continuar aí. Pode ir até umas 3 e pouquinho. Teve o gapzinho, né, da internet. Pode ficar tranquilo. Tá bom. É isso. Obrigado. Nada.
Quando a gente bem, pegando o gancho aqui da comparação entre os sólitons e os quasi-sólitons, sólitons de Higgs são classificados em diversas situações geométricas, e aí é natural você pensar se nessas mesmas classes geométricas, quais são os quasi-sólitons, né? Estão contidos nessa classe. Tá bom? E aí, existem diversos trabalhos nessa direção, eu vou citar alguns aqui, né? Por exemplo, no caso compacto, no caso dos sólitons de Higgs, no caso riemanniano, pelo menos, o lambda, o único jeito de você obter curva, exemplo não trivial, né, ou seja, com f não constante, é se o lambda for positivo, se o lambda for negativo, perdão. Positivo ou nulo, você tem rigidez, tá bom? E aí, no caso do quasi-sóliton, tem esse trabalho que eu estou citando aqui, do Barros, Batista e Ribeiro, que classificam quasi-sólitons sob certas condições, no caso compacto, né? Aqui eles assumem que o campo gradiente da função potencial é conforme, tá bom? E, além disso, a curvatura escalar tem sinal, tá bom? No caso de dimensão 4, tem um trabalho muito interessante, que é o do Bros, Garcia e Vale, em que eles classificam half-conformally flat quasi-sólitons, no caso semi-riemanniano, certo? E lá eles dão um exemplo em que se encaixa exatamente no caso do Rho-Einstein, certo? É um exemplo que é obtido como o fibrado tangente de uma certa superfície algébrica, tá bom? É um trabalho bastante interessante. E aqui também esse outro trabalho do Calvino, Fernandes, Garcia e Vasquez, em que eles mostram que sobre diversas condições, sobre certas condições, né, comuns de serem estudadas no caso do sóliton de Higgs, quasi-sólitons, eles são triviais, né? E também é de lá, né, que eu estou tirando essa reflexão aqui, tá bom? Eles fazem essa reflexão, eles comparam, né, essa faca de dois gumes aí, tá bom? Quando você permite que o lambda seja uma função, tá bom? São trabalhos bem interessantes, valem bastante a pena. No caso desse segundo trabalho, é apenas no caso riemanniano, e aí tem bastante pergunta para ser feita no caso semi-riemanniano, né? Bem, e aí a gente passa para a reta final da apresentação, em que eu vou colocar aqui nesse trabalho, qual é a classe de quasi-sólitons que eu quero estudar. A gente viu que existem quasi-sólitons aos montes, né? Então, para obter resultados de classificação, pode ser um pouco complicado. Talvez resultados de classificação sejam talvez menos importantes do que obter classes de exemplos com propriedades geométricas que são relevantes, né? Então, por exemplo, eu obter quasi-sólitons em que o lambda não é constante e tem sinal definido, bom? Por exemplo, né? Bem, no nosso caso, a gente vai estudar quasi-sólitons que são obtidos, são realizados como produto Orford, tá bom? Em variedades semi-riemannianas, certo? A gente está interessado aqui nessa palestra no ponto de vista local, apesar da gente também poder dar uma classificação global, no caso global, em que a gente assume que a variedade é completa, por exemplo. Tá bom? Mas esse é o caso em que a gente vai focar agora. Tá bom? Produtos Orford apareceram em diversas situações, são ferramentas, é uma ferramenta importantíssima, a construção sobre o produto Orford é uma ferramenta importantíssima para dar exemplos de diversas situações, de diversas propriedades geométricas, e aí a gente vai considerar exatamente essa classe, tá bom? Bem, no caso riemanniano, quasi-sólitons em produtos Orford foi considerado primeiro por Feitosa, Freitas e Gomes e Pina, em 2015, né, isso no caso riemanniano. E lá eles estudam
eles caracterizam, né? Observe que quando você está trabalhando com produto ORPED, você, no fundo, você está exigindo uma certa simetria da sua métrica, tá bom? É como se fosse uma espécie de rotacionamento simétrico, só que intrinsecamente, né? Para dimensões maiores, na maioria das vezes. Então, eles conseguem caracterizar a existência de um Higgs-Soliton, um quasi-Soliton, em termos de equações apenas na base. Então, você basicamente elimina todas as variáveis que aparecem na fibra, certo? Bom, para isso, eles assumem que a função lambda depende apenas da base, né? E aí, usando essa hipótese, eles chegam à conclusão de que a função potencial também depende só da base, né? Novamente, aqui só estou tratando de quasi-solitons que são gradiente, tá bom? E aí, como eu disse, eles obtêm a caracterização, como a F depende só da base, né? H já dependia só da base. A lambda é assumida a dependência da base. Eles provam que a F depende só da base e a equação do quasi-soliton, ela passa de uma maneira não trivial, né? Não é a mesma equação, né? Um sistema de equações. Já tinha um sistema de equações, na verdade, né? A gente fala equação, mas um sistema de equações passa para um sistema mais complicado, tem mais um grau de liberdade, então acaba compensando, talvez, para equações apenas nas variáveis da base, tá bom? Isso traduz seu problema para um outro problema, né? Então, o problema de obter solitons ou quasi-solitons é um problema difícil. Então, você assume uma certa simetria para poder trabalhar nesse caso, né? Simétrico. E aí, eles finalmente eles dão, no mesmo trabalho, exemplos não triviais, né, de quasi-solitons, e com essa propriedade geométrica, e também dão certos resultados de rigidez sobre hipóteses na H e na lambda, né? Eles assumem, por exemplo, condições sobre a H para mim aqui é a função Orpen, eles assumem que ela assume máximo, mínimo, então tem uma relação assim, e o lambda também, tá bom? O lambda fica limitado num certo intervalo, e eles provam que você, na verdade, tem H é constante, né? E o lambda também é constante. Então, você está, no fundo, no caso do soliton de Hit, num produto Orpen, num produto riemanniano, perdão. E aí, baseado nesse trabalho foi a principal inspiração da gente na hora de estudar, né, o problema que eu vou colocar aqui agora. A gente, então, passa a estudar quasi-solitons de Hit, mas a gente não vai assumir que nada depende da base, tá bom? A gente vai permitir que F e lambda dependam de variáveis na base e na fibra. A função Orpen, a gente vai, para ser um produto Orpen, tem que depender só da base, né? Bom, então, esse é o caso que a gente vai estudar, e a gente também está incluindo o caso semi-riemanniano nessa análise, certo? Caso não constante, e aí a gente percebeu, né, à medida que a gente estava fazendo as contas, que tinham dois casos que pareciam ser complementares e que dava para estudar os dois, apenas esses dois separadamente, que é quando a função potencial depende da fibra ou não, tá bom? Então, depender da fibra, para a gente significa que alguma derivada, né, com relação a algum campo da fibra, levantado da fibra... Alô? Oi. Algum campo levantado da fibra, ele a derivada da F com relação a esse campo é diferente de zero, tá bom? Isso significa para a gente depender da fibra, certo? Quando isso não acontece, ou seja, quando todo o campo da fibra, a derivada com relação a esse campo da F é zero, aí a gente diz que não depende da fibra, acho que é razoável dizer isso. Tá bom? Então, basicamente, são essas as hipóteses que a gente vai assumir, tá bom? E aí a gente consegue caracterizar nos dois casos, né, semelhante ao que foi feito no trabalho que eu mencionei anteriormente, a gente caracteriza quasi-solitons, nesse caso, e aí, claro, no caso em que ela não depende da fibra, né, a função potencial, a gente obtém um resultado que generaliza o resultado anteriormente citado, e tem esse outro caso que não aparece, até onde a gente saiba, em lugar nenhum. Bom?
Então, aqui são só algumas notações sobre produto orphan, né? A gente vai denotar campos levantados da fibra ou da base da mesma forma. E aí a gente tem o nosso primeiro resultado de caracterização, né? Que a gente considera um campo, um quase sólido, um gradiente, certo? Num produto orphan e assume, né? Impõe que a F dependa da fibra. Nesse caso, a gente consegue caracterizar, né? E um passo fundamental, importantíssimo para essa caracterização é que a F ela é escrita dessa forma, né? O que significa isso? Então, a gente tinha uma função f que depende, a princípio, de uma maneira complicada, de variáveis na base e na fibra. A gente provou que, na verdade, essa maneira não é tão complicada assim, né? Beta aqui e H, elas são funções que dependem apenas da base. Então, elas são funções levantadas da base e a φ, né, é uma função levantada da fibra. Então, é basicamente um teorema de separação de variáveis, tá bom? Para a função potencial. E aí, usando essa decomposição, né, a gente chamou isso de propriedade de decomposição, usando essa propriedade de decomposição, a equação do quasi-soliton ela é equivalente a esse sistema aqui, certo? E aí, esse sistema é o que permite que a gente conclua a caracterização. Observe que a fibra tem que ser necessariamente uma variedade de Einstein, o que a última equação desse sistema aqui está dizendo. Bom? A primeira e a terceira equações estão dizendo que tanto a base quanto a fibra possuem campos conformes, e a gente já viu que campos conformes eles impõem certa restrição, especialmente a fibra, que é uma variedade de Einstein, tá bom? Mas mesmo quando você não tem uma variedade de Einstein, quando você tem um campo conforme, especialmente do tipo gradiente, você pode dizer que essa variedade tem algumas propriedades específicas, tá bom? E observe que a segunda equação ela é novamente um quasi-soliton. Ela diz que a base novamente deve ser um quasi-soliton e a função lambda para esse caso é essa daqui, tá bom? Essa combinação. Então esse aqui é o caso, né? Só para a gente lembrar, esse é o caso em que a gente assume que a F depende da fibra, tá bom? Esse aqui é o caso. Aí tem algumas relações, a lambda é explicitamente dada em termos da H e da beta dessa forma aqui, certo? E H satisfaz essa equação. Tá bom, a H satisfazendo essa equação também diz para a gente que esse produto orphan ele é bem restrito, né? Então, exigir que a F dependa da fibra é uma hipótese extremamente restritiva, certo? É isso que a gente mostra aqui com esse resultado. Ele, por si só, já é um resultado de rigidez, né? Dadas as propriedades de campos conformes que a gente conhece, né? E aí, além disso, a gente não está assumindo que nada sobre o índice da variedade, né? Então, ela pode ser uma variedade de assinatura qualquer, e especialmente quando a gente assume que ela é uma variedade... a gente não precisa assumir que é riemanniano. No caso riemanniano tem uma relação interessante que eu não lembro se eu coloquei aqui, mas mesmo no caso semi-riemanniano, quando você assume que o produto orphan é completo, você tem que a F não depende da fibra. Esse teorema ele é interessante, esse corolário é interessante porque todos os exemplos de construção de quasi-soliton, ou mesmo de soliton de Ritz, sobre produtos orphan, geralmente, né, eu vou dizer sempre, perdão aqui a talvez algum artigo que eu não conheça, é assumido que a F depende só da base. Por quê? Porque isso simplifica as contas, né? E se o seu objetivo é dar exemplos, então você pode fazer isso, não tem problema. O único problema de fazer isso é quando você está usando, né, algum sistema de coordenadas. Se tem um quasi-soliton, ou um soliton em geral, você tem alguma propriedade que te leva a um sistema de coordenadas que faz com que a métrica seja um produto orphan. Nesse caso, né, você não pode simplesmente assumir que a função potencial não depende da fibra. E aí você tem que encarar esse caso, tá bom? Então, o que esse corolário está dizendo é que provavelmente a F não dependerá da fibra, a menos que o soliton que você está trabalhando seja trivial, tá bom? Basicamente isso. Não é exatamente, mas é basicamente isso, né? Quando você tem um soliton local, você precisa da completude para garantir que a F não depende da fibra, mas
né? Para resultados de classificação, não é uma hipótese restritiva. Tá bom? Passando aqui para o segundo resultado de caracterização, né? Aqui agora é o caso complementar em que a F não depende da fibra. Novamente, esse teorema tem um paralelo riemanniano, né, que foi o que eu mencionei antes. Esse é o caso, a versão semi-riemanniana do resultado, tá bom? Obtida nesse artigo que eu citei no início da apresentação. E eu falei em algum momento que você poderia considerar um dos exemplos, não sei se eu volto, mas acho que eu vou voltar depois. Tá bom? Se você supor que a base tem dimensão 1, aqui você simplifica essa equação consideravelmente e você é capaz, né, de, dada H, reobter a F e a lambda, tá bom? Em termos daquele jeito que eu falei no exemplo. Tá bom? Eu volto mais tarde só para dizer que, apesar desse sistema parecer complicado, né, e ele de fato é, no caso em que o n é igual a 1, você já tem aí uma gama de exemplos, tá bom? E aqui a gente mostra no artigo que a F só precisa ser Einstein, não precisa ter curvatura seccional constante, tá bom? E aí, se, por exemplo, você pegar um H que não se anula, já que você pode escolher H, você tem exemplos completos, né? É claro que no caso semi-riemanniano, você tem que tomar um pouco mais de cuidado, certo? Para passar para o próximo resultado, eu acho que 3 e 8, eu vou passar rapidinho por ele. Vai ser importante essa definição, ela já apareceu antes, mas eu ressalto ela aqui. A gente vai chamar um campo de vetores de impróprio, perdão, se existe um conjunto aberto, de tal forma que, restrito a esse conjunto aberto, ele é tipo luz, tá bom? Se isso não acontece para nenhum aberto, então ele é próprio. Impróprio caso aconteça, próprio caso não aconteça. Então, qual é o nosso objetivo aqui agora, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar o teorema anterior, né, em que a F depende da fibra, em dois contextos, né? Caso o gradiente da H seja ou não um campo próprio, certo? Então, no caso em que H não é um campo, o gradiente da H não é um campo próprio, ou seja, um campo impróprio, ou seja, se anula em algum aberto, né? É tipo luz, perdão, a norma dele, né? Ele é tipo luz em algum aberto, né? A gente tem que a construção ela é dada dessa forma, ela é bem específica, né? Então, a base satisfaz uma equação muito parecida com uma equação inicial, então você tem, ela já era um quase sólido, né? Mas aí agora você consegue escrever dessa forma, o próprio lambda, tá bom? O lambda é dado dessa forma aqui, tá bom? O fato de ser tipo luz permite que a gente simplifique um pouco as equações e obtenha essas simplificações adicionais aqui, tá bom? E a fibra, ela é dada basicamente dessa forma, tá bom? Então, essa é a maneira de você construir os exemplos em que a F depende da fibra. Então, isso mostra a rigidez, por um lado, né? Mas como esses exemplos eles podem não ter curvatura constante, então são variedades de Einstein que não têm curvatura constante necessariamente. Tá? E aí você tem alguns exemplos. Né? Então, a gente dá uma classificação local, no caso impróprio, certo? E no caso próprio, né, a gente também dá uma caracterização, só que aqui a gente é capaz de mostrar que a fibra, que a base, a fibra e o produto Orped são variedades de Einstein. Tá bom? Então, a gente começa com o quasi-soliton, cuja função, né, fazendo um resumo, um quasi-soliton, cuja função potencial depende da fibra, tá? E, além disso, o gradiente da H é um campo próprio. Então, nesse caso, o produto Orped é uma variedade de Einstein, então é um teorema de redução, a gente está reduzindo a estrutura, né? A gente generalizou a estrutura para considerar casos mais gerais, mas aí a gente, sob essas condições, a gente mostra que o produto Orped, na verdade, uma variedade de Einstein, tá bom? Que é um teorema de redução.
E aí tem essas relações que vão aparecer, tá bom? Entre a F, isso aqui está dizendo como que você vai construir, não vou entrar muito em detalhes, certo? Só quero voltar aqui um pouquinho para finalizar. Nesse exemplo. Nesse exemplo aqui, tá bom? Então, aquele segundo teorema em que a função potencial não depende da fibra, quando a dimensão da base é 1, você pode obter, né, esse exemplo aqui a partir daquele teorema, tá certo? Então, isso dá para você uma liberdade enorme, no caso semi-riemanniano, como eu já disse no artigo do Bros, Rio e Vale, que também é no caso semi-riemanniano, eles dão esse exemplo onde a fibra é uma variedade de curvatura constante. Mas aí não precisa ter curvatura constante, então esse exemplo é devido a eles. A única coisa que eu adiciono aqui é que a fibra não precisa ter curvatura constante, tá bom? Então, com isso, eu fecho essa apresentação. O trabalho tem diversas referências, já que a gente precisou entender bastante coisa. Eu não coloquei todas aqui, tá bom? Mas se alguém tiver interesse em alguma referência específica, pode falar, que eu mando para você. E aí esse é o trabalho, esses são os trabalhos que aparecem, os exemplos estão todos contidos nesses trabalhos e os teoremas também estão todos contidos aqui, tá bom? Esse segundo trabalho é o trabalho em que aparecem esses resultados e outros também. Os exemplos obtidos em variedades conformes ao semi-riemanniano e outros resultados, outros exemplos, são obtidos nesse artigo aqui, no último, Leandro e Pini Bezerra. O exemplo, no caso semi-riemanniano, em que o quasi-sólido, na verdade, é uma Roy-Einstein, aparece no artigo do Bros e Vasquez aqui, Half-Conformally Flat Gradient with Almost Solitons, no Proceedings, tá bom? E aí tem várias outras referências, eu não coloquei todas, eu achei que não fosse necessário, mas caso alguém tenha alguma pergunta sobre a referência, eu posso passar, tá bom? Ou você pode olhar no artigo também. Eu finalizo aqui, tá bom? Agradeço a oportunidade.